O Pai o exaltou. É um mais maluco do que o outro, né? O mais normal da amarrado. Exatamente. Ele ficou, vou deixar a câmera pra ele acertar a câmera dele. Ah, tá, entendi. Você tá ensinando o profissional. Entendi. Perfeito. Vocês estão bem? Vocês se lembram qual que é a série que nós estamos? Alguém se lembra qual que é a série? Romanos, exatamente. Se lembra qual que é o capítulo e o versículo? Capítulo 2. Qual o versículo? Qual o versículo? Nós estamos no versículo 12, mas a gente vai deixar só para a próxima semana. Hoje nós vamos dar uma pausa na nossa série em Romanos por um motivo muito especial, né? Como eu disse, infelizmente vocês vão ter que lidar com a cara feia do pastor de vocês hoje aqui, como vocês têm lidado todo domingo. Poderia ser uma mulher pregando aqui para as mulheres, mas a palavra de Deus, ela é viva, né? E como é Deus que está falando, então não importa o gênero da pessoa que está falando, não é verdade? Ou não importa o sexo da pessoa que está falando. Gênero é uma linguagem meio esquisita, né? A galera cooptou essa linguagem para ficar meio estranho hoje em dia, né? E nós vamos hoje ler um texto que fez parte da minha reconstrução de fé em algum momento da minha vida. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 46. Quem conseguir encontrar, amém. Quem não, misericórdia. Hoje em dia é no celular, né? Eu lembro que antes os pregadores ficavam esperando. Ah, não, tem um homem com a Bíblia. Alguém também tá com a Bíblia ali, só porque eu ia falar, né? Olha lá, só porque eu ia falar. É complicado. Olha o Pedro. Gente, vocês já viram a Bíblia do Pedro? Olha lá, a Biblinha do Pedro. Ganhou na escola. Exato. Ele usa essa Bíblia para pregar o evangelho na rua, porque cabe no bolso, né? Pedro é a pessoa mais esquizofrênica que a gente conhece aqui. Só não tá rasgando dinheiro ainda porque Deus não deixou. Porque não tem, verdade. Ele só não rasga dinheiro porque não tem. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 46. A versão que eu tô lendo aqui é NVI. Então eu vou ler. O cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu as coisas boas, os famintos, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse é o Cântico de Maria. Por que eu escolhi o Cântico de Maria? Talvez você esteja se perguntando. Porque eu entendo que existe hoje, não só no Brasil como no Ocidente, uma guerra cultural, já acontecendo há algum tempo, né? O cristianismo tem se tornado cada vez mais apenas cultural, ou seja, uma filosofia de vida, e menos tem sido tratado como religião que proporciona a vida. Então ele é apenas uma escolha pessoal. Não é isso que a gente pensa? Ah, não, deixa a fé do outro, deixa o outro, porque o cristianismo virou isso. A gente instrumentalizou o cristianismo a ponto dele virar só uma escolha pessoal. Só que isso não ficou vazio, não foi só cooptado por outras pessoas, como foi assimilado. E hoje o que a gente tem, o cenário que a gente tem é um ataque muito direto tanto ao cristianismo quanto à base do cristianismo. E qual é a base do cristianismo? Além de Cristo, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Ele é o firme fundamento, né? Em nome de Jesus.
Qual que é? A família. Isso é o que tem sido mais atacado. Por quê? Porque na cabeça de pessoas revolucionárias que não conseguem enxergar nada além da sua própria dor, eles entenderam já há algum tempo que as famílias elas acumulam cultura e passam de geração em geração a cultura. Não só acumulam cultura, como também acumulam riqueza e passam de geração em geração a riqueza. Então, para alguém que enxerga o cristianismo, que é base do Ocidente, como algo ruim, ele ataca esses pressupostos justamente para que tudo isso seja relativizado ao ponto de nós perdermos de vista o cristianismo verdadeiro, Jesus, e só enxergarmos o evangelho como algo cultural. E quem é mais atacada nesse sentido são as mulheres. As mulheres são o principal alvo dessas ideologias, desse tipo de ideologia. E tudo isso não começou agora, começou no século passado, entre o século XIX e o século XX, mas principalmente no século XX, com algumas pensadoras feministas. Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, de 1949, disse: "Não se nasce mulher, torna-se". Essa frase fundamenta essa ideia moderna de que sexo e identidade são construções sociais, o que entra em choque diametralmente com a doutrina bíblica. Shulamit Firestone, em The Dialect of Sex, de 1970, disse: "A família biológica deve ser destruída". Firestone defende que a libertação feminina exige superar a reprodução natural e a família tradicional. Isso colide diretamente com a teologia bíblica da criação, onde a família é a instituição divina anterior a qualquer ideia de Estado e cultura. O cristianismo não é um tipo de cultura. O cristianismo não é um tipo de filosofia. Mas tem sido atacado como se fosse. Beth Friedan disse o seguinte em The Feminine Mystic, de 1963: "O problema é que não tem nome". Ela estava dizendo aqui no argumento dela que a insatisfação das mulheres no lar é um sinal de opressão estrutural. E esse pensamento contribuiu para a ideia de que a maternidade e o lar são limitações, enquanto a visão cristã vê família como vocação. É muito diferente. E com tudo isso, por mais que você não perceba, mulher e homem que estão aqui, tudo isso foi contaminando aos poucos a nossa cultura. Tudo isso foi contaminando aos poucos o nosso pensamento, e as amarras foram sendo desfeitas aos poucos. E a gente foi aceitando as coisas. E você se lembra de Romanos, capítulo 1, versículo 32, em que Paulo condena aquelas pessoas que, além de praticarem o mal, viam as outras pessoas que estavam praticando o mal e aprovavam essas pessoas que estavam praticando o mal. A mesma coisa nós fizemos quanto igreja. Nós apenas não desaprovamos e deixamos tudo como é que estava. E as mulheres foram sendo atacadas. E quem ganhou no final do dia não foi a igreja, não foi Cristo, não foi a família. Foram todas as ideologias possíveis. Capitalismo, ou socialismo, ou comunismo. Porque hoje a mulher ela não vê mais, a maioria das mulheres não vê mais um lar como propósito de vida. Ela vê o lar como secundário e a sua carreira pessoal como seu principal propósito. Hoje a mulher enxerga valor em muitas outras coisas, mas ela acha que a maternidade é algo secundário, que pode ser esperado ou que não precisa ser vivido. Isso trouxe para nós aqui no Ocidente um cenário bem preocupante. Em 1970, a média de filhos por mulher era de 6 filhos por mulher. Hoje, a média não chega a 2 filhos por mulher. Isso é um cenário preocupante. Nós estamos desaparecendo quanto cultura, não só por conta desses ataques, mas porque nós não estamos mais tendo filhos. Nós não enxergamos mais a família como propósito de Deus. Tudo foi relativizado. Disseram para a mulher que ela estava em pleno sofrimento, cuidando da casa e dos filhos. Disseram que os homens eram privilegiados de estarem fora da casa, porque dentro da casa era um inferno a ser vivido. E isso foi sendo dito aos poucos, colocado aos poucos na nossa mesa. E nós fomos assimilando, comendo, mastigando, digerindo tudo isso como se isso fosse o reino de Deus.
Então, aos poucos, mulheres e homens estão em pé de igualdade, e não me entenda mal, eu não estou falando em igualdade de direitos e nem igualdade de que todos nós somos seres humanos, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre funções dentro do lar. Aos poucos as funções foram sendo confundidas, e o resultado disso tudo é uma sociedade fria, depressiva, sim ou não? As pessoas estão mais depressivas. As pessoas se suicidam muito mais. Principalmente em estados como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que são um pouco mais frios do que o nosso estado. O índice de suicídio lá é gigantesco. O resultado, então, não foi nenhum tipo de revolução cultural que trouxe um bem maior para a mulher, mas foi a relativização do plano de Deus para a família de Deus. Paulo argumenta em Romanos capítulo 3 que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então o pressuposto do feminismo, ou desses pensadores, ou de qualquer pensador que entenda a ideologia como sendo supremo, é que o ser humano é bom, mas você é mau. Você carece da graça e da glória de Deus. Você precisa não de uma ideologia nova. Nós não precisamos de uma ideologia nova. Nós precisamos morrer e ressuscitar em Cristo. E todas essas ideologias disseram que você era bonzinho e que o mal era o outro. O mal maior da sociedade é o homem. Não que os homens não tenham cometido atrocidades como cometeram. E cometem ainda. Não é esse o ponto aqui. Mas o mal maior, o nosso inimigo, é o pecado. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do mal, contra os senhores desse tempo. O feminismo ele não se denomina só como uma ideologia, ele é uma religião. Perceba como essas pessoas se comportam. Não é uma ideologia, é religião. Aquelas pessoas têm um tipo de culto próprio, tem um tipo de vestimenta próprio, tem um tipo de atitude próprio, tem até vocabulário próprio. Tornou-se uma religião. Não é mais só uma ideologia a ser combatida. É uma religião a ser subjugada por Cristo, que tem que estar debaixo dos pés de Cristo. Essa é a promessa desde o Jardim do Éden. Haverá um que virá, esmagará a cabeça da serpente. A serpente simboliza não só o mal deliberado no Éden, mas simboliza o engano, a falsa religião. O feminismo tem que ser combatido como uma religião que é. Não é só uma coisa que precisa ser empoderada ou que vai empoderar as mulheres. Até porque nós acabamos de ler um texto de 2000 anos atrás, em que era uma mulher louvando ao Senhor pelas coisas que o Senhor fez com ela. Hoje eu queria perguntar para você, lendo o texto de Lucas, que é um texto de agradecimento, se você gostaria de pensar, ou consegue pensar, mulher e homem, os motivos que você tem para agradecer. Qual será o motivo que a gente tem para agradecer hoje diante de Deus? Seus filhos, na medida do possível, estão bem, pelo que eu estou vendo aqui, as crianças correndo, na igreja, com saúde. Você tomou café da manhã hoje? Tomou? Ou em casa, ou aqui, como nós fazemos rigorosamente todos os domingos? Percebo que vocês estão todos vestidos, ainda bem. Alguns iguais. Alguns iguais aos outros. Mas você já agradeceu por ter o que vestir hoje? A sua saúde, como é que tá? Aparentemente, superficialmente, eu percebo que você está bem de saúde. Você está aqui hoje, tendo a oportunidade de louvar e agradecer o nome de Deus. Você já agradeceu por isso hoje? Você não acordou hoje de manhã com um bombardeio passando pela sua cabeça, assim como os nossos irmãos no Irã.
E a igreja que mais cresce no mundo é a igreja iraniana, tá? Lá nós temos muitos irmãos. Você não amanheceu hoje com uma bomba passando pela sua cabeça, ou sabendo da notícia que um parente seu sucumbiu. Você já agradeceu por isso hoje? O príncipe desse tempo feminino, ao meu ver, é a constante insatisfação. Constante insatisfação. Porque a partir do momento em que cobraram de vocês ser igual aos homens, vocês começaram a carregar um peso que não é de vocês. E a responsabilidade é masculina. A responsabilidade, mulher, para o bem da casa, de guiar a casa em Cristo Jesus, é masculina. Ele é o sacerdote da casa, não porque você é menor, mas porque o peso e a responsabilidade está sobre ele. Cristo vai cobrar dele, naquele grande dia, a responsabilidade por você e pelos seus filhos. É dele que Cristo vai cobrar. E você é sacerdotisa da sua casa, cuidando dos seus filhos e fazendo outras atividades. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha que trabalhar, porque a mulher sempre trabalhou. Sempre. Desde a época da Bíblia, sempre trabalhou. Eu não estou com essa versão atualizada, burguesa, boba que a galera pinta aí, dos red pills na internet. Não é isso não, gente. A mulher sempre trabalhou. A gente que é pobre, a gente sempre trabalhou, entendeu? Isso é uma visão bem burguesa da França, de que a mulher, ela não trabalha e só o homem trabalha e tal. Isso é para quem é rico, gente. Quem é rico, se você tiver condições, maravilha, perfeito. Esse é o cenário perfeito, da mulher conseguir só tomar conta da casa. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitos. Nós precisamos trabalhar para compor renda. Nós moramos num país extremamente pobre. E eu não estou dizendo pobre só porque nós somos pobres, mas porque o seu nível de compra, o seu poder de compra é baixíssimo aqui no país. Então, infelizmente, a gente precisa compor renda. Eu não estou falando disso. Mas eu não queria tratar a insatisfação feminina aqui hoje só como uma coisinha que a gente pode passar por cima. Eu queria tratar a insatisfação feminina aqui hoje como um pecado a ser combatido e subjugado. Maria foi achada grávida num contexto e num cenário totalmente diferente a esse que nós estamos agora. Se alguém da igreja aqui aparecesse grávida e dissesse para você que não é do futuro marido e ela é uma pessoa virgem, você acreditaria nessa pessoa? Você hoje, em 2026, você não acreditaria. Agora imagina 2000 anos atrás. Maria, achada grávida, foi passar um tempo na casa dos parentes de Isabel, sua prima, e Zacarias, ambos pais de João Batista, e aparece grávida de repente. O que será que Maria ouviu? Porque Isaías 53 fala que ele é homem comum, acostumado com a dor. Homem de dores. Provavelmente não foram só as dores da cruz do Calvário, que já seriam suficientes para o texto. Mas provavelmente foram dores também em sua infância, de ver seu pai e sua mãe sendo julgados por um nascimento inexplicável. E o Magnificat de Maria, texto maravilhoso, que eu disse para vocês que em algum momento ajudou a minha fé, quando eu estava lendo um livro e eu tive contato de maneira mais profunda com esse texto. Ele respeita essa estrutura de louvor, de agradecimento. Ele tem uma estrutura salmódica, né? Então, ele tem algumas coisas que a gente pode enxergar como se fosse um salmo do Novo Testamento. A primeira coisa é que ele é um louvor pessoal. Os salmos são assim. A segunda coisa é que tem um motivo implícito do louvor, a bênção e a dádiva de ser mãe do Salvador. A terceira coisa é que tem uma declaração teológica muito clara. Maria fala da aliança de Deus para com o povo. A quarta coisa é que existe ali atos históricos de Deus, do caráter de Deus, de quem Ele é. Pegou com seu braço forte. E o quinto ponto é que existe uma fidelidade da aliança. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47 Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Maria não está improvisando um cântico emocional, entenda bem. Esse cântico, ele está estruturado de maneira teológica profunda. Então Maria não somente era a mãe do Salvador, somente com muitas aspas, mas Maria era profunda conhecedora da palavra de Deus. Porque esse salmo do Novo Testamento, ou esse cântico de Maria, salmo significa literalmente louvor, tá, gente? Então não é nenhuma heresia falar que é um salmo do Novo Testamento. Esse salmo do Novo Testamento de Maria, ele mostra um conhecimento profundo de Maria para com a palavra de Deus. Porque ele praticamente faz um mosaico de textos antigos do Antigo Testamento. Entre os principais ecos está Salmo 34, Salmo 103, Salmo 107, Isaías 52, Êxodo capítulo 15 e 1 Samuel capítulo 2. Lucas constrói esse cântico com uma linguagem muito particular. Lucas, ele faz uma espécie de hebraísmo nesse cântico de Maria. Por quê? O cântico no Novo Testamento, o grego, ele respeita uma estrutura muito própria do grego. Então, o grego, a poesia do grego não é igual à nossa. A poesia do grego não tem rima igual à nossa. Quando você pensa em poesia, você pensa logo em rima. A poesia do grego não tem rima. Tem uma contagem de sílabas perfeitas e de palavras. Então é assim. Só que Lucas não faz isso. Ele respeita uma estrutura de salmos. Uma estrutura do hebraico nesse texto. Justamente para nos revelar o profundo conhecimento de Maria e de que Cristo, o nascimento de Cristo, é a continuação direta da história da redenção. O segundo ponto que nós podemos observar é que o Magnificat é uma releitura muito precisa e messiânica do cântico de Ana. Vocês se lembram de Ana? 1 Samuel capítulo 2. A mulher que não podia ter filho, que era estéril. E a outra esposa do seu marido ficava tirando sarro dela. Vocês se lembram dela? Ela também tem o seu cântico. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: o meu coração se regozija no Senhor. E o Magnificat, em Lucas capítulo 1, versículo 47 diz: meu espírito se alegra em Deus. Veja como é parecido. Ana, no capítulo 2, no versículo 8 diz: levanta do pó o pobre. Maria diz: exaltou os humildes. Ana diz: os famintos cessaram de ter fome. Maria diz: encheu de bens os famintos. Mas existe um detalhe ainda mais extraordinário no cântico de Ana. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: o Senhor dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Quando Ana diz isso, Israel não tem rei. Davi ainda nem nasceu. E a monarquia ainda nem existe. Ou seja, Ana parece olhar profeticamente para um futuro messiânico, em que essas palavras dela encontrariam o Messias. Seu ventre, mulher, é bendito. Eu queria que você se lembrasse disso hoje, nessa manhã. Seu ventre é bendito. Isabel chama Maria de bendita nos versículos anteriores desse capítulo 1 de Lucas. E ela diz: bendita és tu entre as mulheres. Quem sou eu para receber a visita do meu Senhor? É o que Isabel diz a Maria. Mas eu queria te dizer, mulher, que em Cristo o seu ventre é bendito. Porque nós estamos debaixo de um pacto que vai para além de nós. Debaixo do pacto da aliança de Deus para com os homens. O seu ventre não carrega uma criança aleatória, se é que tem crianças aleatórias. O seu ventre carrega o fruto da promessa do Senhor. Tentaram tirar isso de vocês. Mas quem foi que deu isso a vocês? Não foi homem, não foi feminismo. Foi o próprio Deus. Quem lhes deu o prazer e o direito de gerar vida. Eu jamais saberei qual que é a sensação de gerar uma vida. Dentro de mim vocês sabem qual que é essa sensação. Dizem até, tem um conto antigo um ditado antigo que diz que o homem só entende que é pai realmente quando a criança nasce, né? Não é isso que os antigos falavam? É porque a gente não gera.
A gente não tem as sensações que vocês têm. A gente não tem a conexão que vocês têm com aquela criança que está literalmente se alimentando de você, do seu útero. Bendito é o seu útero, mulher. E eu gostaria que você se lembrasse disso. Não há maldição que possa alcançar, porque nós estamos em Cristo Jesus, debaixo do pacto dessa aliança. O terceiro ponto que nós podemos observar é que existe um padrão redentivo de mulheres estéreis na Bíblia. Deus gosta de fazer umas coisas meio malucas, né? E a sequência bíblica é bem interessante. A primeira mulher que nós podemos observar é Sara. Gênesis capítulo 11, versículo 30 diz: Sarai era estéril. E de Sara nasce Isaque, que é o filho da promessa. De Abraão vem quem? O povo hebreu, exatamente. Rebeca também era estéril. Gênesis capítulo 25, versículo 21 diz literalmente isso: Rebeca era estéril. De Rebeca nasce Jacó, de quem vem Israel. Deus muda o nome de Jacó, ele passa a se chamar Israel. E os 12 filhos de Jacó agora são as 12 tribos de Israel. Você é Rebeca? Cadê a Rebeca? Você é Rebeca, é verdade. Você é Rebeca. Rebeca significa união. E ela realmente veio para unir. Ela realmente veio para unir a família maluca, né? Só tem doido nessa família. Por isso que o Pedro parece da família, né? Eu sou. Você não é, né? Pode ser Deus, O outro ali, cadê ele? O Davi. Acho que ele tá no banheiro, né? Ih, denunciei o cara. Davi vive falando que é meu irmão por aí. Não sei se pro bem ou pro mal, né? Amém. Todos nós somos irmãos em Cristo. Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5 diz: o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou cerrado o ventre. De Ana nasce Samuel, que inaugura a monarquia. Isabel, prima de Maria, vejam só, também era estéril. Você se lembra que Deus até multa Zacarias, né? Falador. Os dois eram estéreis e já de idade. E dão à luz a João Batista, aquele que anunciaria a vinda do Messias, a voz do que clama no deserto. Maria não era estéril, Maria era virgem. E aparentemente você pode pensar assim: é tranquilo. Não, Deus está elevando o nível da coisa. Porque não existe semente masculina ali, de um homem. Maria ainda não havia sido desposada. Maria ainda não havia se deitado com José. E no ventre de Maria, virgem, Deus planta a semente do Salvador do mundo. Então o nível aqui, ele é elevado quando se trata do Salvador. Cristo não nasce apenas de um ventre estéril, mas de um ventre que nunca conheceu um homem. O quarto ponto que nós podemos observar é que o Magnificat de Maria não termina só em Maria, mas ele é o anúncio do novo reino, de um novo êxodo. Ele é um manifesto escatológico do reino de Deus. O texto central que embasa isso que eu estou dizendo é no capítulo 1, novamente de Lucas, do versículo 51 a 53. Diz assim: manifestou o poder do seu braço, dispersou os soberbos, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Essa linguagem, ela ecoa diretamente o êxodo de libertação. O êxodo capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: eu vos resgatarei com o braço estendido. E no Antigo Testamento, braço estendido significava a libertação redentiva de Israel. Lucas está anunciando então algo extraordinário no seu primeiro capítulo. O nascimento de Jesus inaugura um novo êxodo, a libertação do seu povo, agora de uma vez por todos e para todos sempre. Lucas capítulo 4, versículo 18, você se lembra desse texto? Jesus diz o seguinte, falando sobre o texto de Isaías, ele está pregando o texto de Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. E essa linguagem de Jesus, assim como o Magnificat, anuncia o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano da bondade de Deus.
todos os escravos e todas as dívidas tinham que ser perdoadas no ano do jubileu. E Jesus veio para anunciar o ano perpétuo do jubileu, o ano da bondade de Deus. Assim, a libertação nos restaura de estruturas injustas, inclusive o feminismo, de uma vez por todas, para Deus, em seu seio, em seu colo. E o quinto ponto, nós já estamos caminhando para o final, é que o Magnificar, ele é o cumprimento da promessa abraâmica, da promessa que Deus fez a Abraão, lá no deserto. O cântico termina exatamente assim, voltando à origem, no versículo 54 e 55. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a Abraão. Maria entende que o nascimento de Jesus não é um evento isolado, mas é o cumprimento da promessa feita a Abraão no deserto. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa percorre toda a história bíblica e nos alcança hoje aqui, no dia 8 de março de 2026. De Abraão a Isaac, de Jacó a Israel, de Davi ao Messias e do Messias a você, mulher, hoje aqui. Obrigado. O Magnificar, ou o Cântico de Maria, declara que essa promessa finalmente encontrou seu cumprimento, Cristo Jesus. O Magnificar revela quem Cristo é, o cumprimento dessa promessa. O verdadeiro, o rei anunciado no Cântico de Ana, o inaugurador do novo êxodo, o restaurador do povo de Deus. O Cântico de Maria anuncia que a história da redenção chegou ao seu ponto, ao seu ápice. O Deus que abriu o ventre de Sara, que ouviu a oração de Ana, que visitou Isabel, agora visitou definitivamente o seu povo, de uma vez por todas, para sempre. Há um outro detalhe no texto de Ana, no louvor de Ana, no cântico de Ana, em que ela diz o seguinte: ele fez da estéril mãe de 7 filhos. Não sei se você sabe. Em seguida, o texto fala que Ana teve 6 filhos. 6 filhos. Isso aqui é uma alegoria, tá? Obviamente uma alegoria. Porque a gente não tem prova suficiente. Porque a Bíblia explica a si mesma. Esse é o primeiro princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica. A interpretação não está comigo, está com a Bíblia. Mas se a gente quiser poetizar, quem é o 7º filho? E os judeus, israelitas, eles têm o número 7 como símbolo de plenitude, de perfeição. Assim como em João, capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4, em que Jesus fala para aquela mulher: olha, é verdade, você já teve 5 maridos e esse que você teve não é o seu marido também. Quem é o 7º e aceitável marido da igreja de Cristo? O próprio Cristo. É Ele. Nós somos o quê? Paulo nos chama do quê? Noiva. Noiva, nós somos a noiva de Cristo. Então há mais esse detalhe aí para a gente poetizar no texto. Maria não tinha motivos naturais para cantar, mulher. Ela não tinha estabilidade, não tinha segurança social, não tinha nem sequer reputação garantida. Não tinha futuro previsível. A Bíblia não fala do emprego de Maria. A Bíblia não fala se a família de Maria era rica ou não era rica. Mas ela estava grávida antes do casamento, num mundo onde isso significava uma vergonha pública. Num mundo onde isso poderia significar rejeição e até a morte. Nós já estudamos esse texto aqui. Nós já estudamos o nascimento de Jesus. Mas para você que não estava aqui, José é chamado de homem justo na Bíblia.
Muito provavelmente, José era o que se conhecia como tzadik. Tzadik é justamente o nome de justo em hebraico. E os tzadiks, eles eram aqueles que interpretavam a lei quando o fariseu não estava. Então, quando um doutor da lei não estava, um homem mais douto da comunidade ajudava a interpretar a lei. A Bíblia chama José de homem justo, não sou eu. A Bíblia chama. Então, provavelmente, José era o homem que ajudava a interpretar a lei. Homem justo. E esse homem justo agora encontra sua esposa grávida antes do casamento. Isso significava que ele deveria aplicar a pena a Maria. A pena mais leve que ele poderia aplicar a Maria era deixá-la e falar assim: olha, ela me traiu, ela está grávida, e devolver ela para os pais dela. Mas dizer isso em voz alta para que todos ouvissem. A pena capital, a última pena, é levar Maria em praça pública e apedrejá-la. Essa era a pena. Levítico capítulo 25. Leia lá a pena para adultério. Essa era a pena. Mas José, mesmo antes da visita do anjo, decide deixar Maria em segredo. Teoricamente ele já estava quebrando a lei. Mas nós sabemos que ele não estava quebrando. Ele estava cumprindo a lei. E ainda assim, em volta de todo esse contexto, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Perceba, Maria não está satisfeita porque a vida está tranquila, está fácil, porque ela está no emprego legal, porque a casa está organizada. Talvez esse seja o maior dilema da minha casa, assim, manter a casa organizada com 2 crianças. Não dá, né, gente? Quem tem criança sabe que não dá, é impossível. É impossível. Não dá para manter a casa organizada com criança. Mas Maria não está dando graças a Deus porque a casa está organizada, nem porque o salário dela aumentou. Ela está satisfeita em Deus, porque Deus está presente. Qual que é o nome do menino? Emanuel. Significa literalmente Deus conosco. É por isso que Maria se alegra. E aqui nós tocamos no ponto central dessa exposição. O problema do nosso tempo não é a falta de direitos. Não é a falta de oportunidades. Não é a falta de conforto. O problema do nosso tempo é falta de Deus, de Jesus. Porque quando Jesus chega, mulheres e homens precisam estar satisfeitos nele. Paulo diz, como eu já disse anteriormente, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O coração humano foi criado para a glória de Deus. Quando a glória de Deus nos falta, tudo, mulheres e homens, parece muito pequeno. Tudo parece muito pouco, tudo é insuficiente, tudo parece frustrante. Por isso a insatisfação só cresce cada vez que nós pretendemos colocar uma nova ideologia ou uma nova religião no lugar da religião, da verdadeira religião, que é adorar ao Senhor Jesus Cristo. Nós, ao invés de nos satisfazermos, continuamos cada vez mais insatisfeitos. Há uma profanação muito clara do feminismo moderno ao nome de Cristo e ao Evangelho. Mas há uma profanação muito clara quando você não é grata ao Senhor. Mulher e homem. A mulher olha para o lar e diz: isso não basta, né? Isso é pouco. O homem olha para o trabalho e diz também: isso não basta, isso aqui é pouco. O jovem olha para o prazer, e de prazer em prazer eles vivem e diz também: isso não basta, isso aqui é muito pouco. E a pessoa que está mais velha talvez olhe para a sua vida e diz: não bastou, mas em que tipo de métrica você tem vivido a sua vida? Qual é o tipo de meta que você tem colocado na sua vida? Que você quer ter um carro novo, uma casa nova, um salário maior, mais dinheiro na sua conta. Deixa eu te dizer, isso não é pecado. Mas se nada disso estiver subjugado à vontade do Senhor para a sua vida, se os seus recursos não forem para o reino de Deus, se a sua vida e o seu trabalho não glorificam a Deus, você não consegue glorificar a Deus trabalhando e fazendo essas coisas, de nada vale.
A nossa meta maior é sermos parecidos com Cristo. É assimilarmos, recebermos a Cristo, ao ponto em que nós morremos e ressuscitamos com Ele, agora como nova criatura. O coração humano é grande demais para ser preenchido por coisas terrenas e escuro demais para ser iluminado por pequenas lanternas. Só o Evangelho de Deus pode iluminar a sua vida de maneira plena e suficiente. Plena e suficiente. Ele é a plenitude. Paulo diz em Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude dos tempos, porque nele habita toda a plenitude do Evangelho. Plenitude, perfeição. Você conhece a história do rei Midas? Quem já ouviu falar da história do rei Midas? Rei Midas, ele era aquele rei que pediu para que ele tivesse um poder, um dom muito especial. Ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. E no começo foi bem maneiro, né? Caramba, dinheiro infinito. Tudo que eu toco vira ouro. Até que ele precisou comer. Não dava mais para comer. Até que ele queria sentir o abraço das pessoas. Não dava mais para sentir. Ouro não alimenta ninguém. E nem satisfaz ninguém. O Mar Morto, lá no Oriente Médio, você já ouviu falar do Mar Morto? Ele recebe água o tempo todo. Mas sabe por que o nome dele é Mar Morto? Por conta da quantidade de sal. E porque não tem saída. Ele só recebe água. Ele não tem saída. Ele não transborda nada. A nossa vida não foi feita para ser vivida na individualidade. Foi feita para ser vivida na plenitude do corpo de Cristo. Cristo é a saída para uma geração caída. Maria está grávida do próprio Deus encarnado. E é por isso que ela entoa cânticos. E é por isso que ela não se cansa de adorar ao Senhor. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Ana era estéril, Isabel era estéril. Mas na impossibilidade, o Deus que criou o ventre determinou que aquele ventre agora seria bendito e fértil. Eu não tenho nada novo para te dar aqui hoje, a não ser Cristo. E em Cristo, o nosso coração pode ser novo de novo. Em Cristo, o nosso coração pode ser novo de novo. Não há tempo para estarmos com Cristo, não há momento para estarmos com Cristo. Todos os momentos e em todo o tempo, nós temos que estar com Cristo. Das criancinhas até os mais velhos. João, quando termina de escrever as suas cartas, e tem aquela visão do Apocalipse, ele já era um idoso, jogado na ilha de Patmos para morrer. Não há tempo para que o Senhor renove as nossas forças e os nossos corações. Samuel, quando foi dedicado ao templo, era apenas um menino, uma criança. Mas Deus não viu uma criança, viu um homem, alguém que poderia ser instrumento dentro da sua casa. Maria tinha mais ou menos entre 13 e 16 anos, quando ficou grávida de Jesus. Deus não viu uma menina, Deus viu uma mulher que seria bendita. Mas perceba que o Magnificat de Maria não fala que ela é bendita em si mesma. Porque Maria entende que ela está grávida do seu Senhor. Ela não está em pé de igualdade com Jesus. Ela é criatura que foi escolhida para gerar a vida do nosso Salvador. A própria Maria reconhece isso. No único texto que a gente tem, que provavelmente foi Maria quem cantou, ela reconhece que aquilo que ela estava gerando era muito maior do que ela.
Ele tem poder redentivo. Ele tem poder mediador. Ele tem poder para curar. Nele habitam a plenitude do tempo e em todos os tempos. É Ele. Ele. Eu gostaria que você, hoje aqui, homens e mulheres, se lembrassem de como tem sido bom estar nos átrios do Senhor. De como tem sido bom permanecer em Cristo. Se você já teve filho, você sabe como é bom gerar uma vida que vai para além de você, que escapa o seu controle, inclusive, porque a gente não consegue ter controle nem das crianças direito, né? Quando de repente você olhou para o lado, alguém se queimou, eu tinha